falado a respeito da ciência ultimamente, principalmente pela corrida na busca da vacina do coronavírus. Mas afinal, o que é ciência? Salve galera, bem-vindo ao Chaves da Mente, eu sou o Leandro Chaves e hoje a gente vai falar um pouquinho de ciência. A palavra ciência vem do latim scientia, scientia, e significa conhecimento, o que quer dizer que você tomou ciência de alguma coisa assim que você começou a conhecer um fato novo. E Aristóteles definia ciência como o conhecimento das causas pelas causas, o conhecimento demonstrativo, o que quer dizer que a ciência é basicamente uma crença que pode ser questionada, mas necessita de testes e estudos para que você chegue a um veredito correto. E ela é composta basicamente por três componentes: a observação, a experimentação e as leis, onde os cientistas fazem uma série de medições, análises, testes e tudo mais, a fim de comprovar aquele fenômeno que eles estão estudando. E é aí que entra o método científico, que é basicamente um conjunto de etapas em que o cientista segue a fim de produzir um novo conhecimento, ou de validar ou questionar um experimento outrora já feito, pré-existente. E ele é dividido em algumas etapas. Primeira etapa, a observação, onde o cientista observa o fenômeno material ou o estudo que ele quer realizar. Segunda etapa, questionamento. Essa é a fase onde o cientista levanta perguntas, o porquê, como, qual a importância desse fenômeno, desse método, desse assunto. Terceira etapa, hipótese. É nessa fase onde o cientista vai levantar as hipóteses relacionadas às perguntas, onde ele vai tentar responder as perguntas. E é muito importante tomar cuidado nessa fase, porque é basicamente essas hipóteses levantadas que vão guiar o experimento. Quarta etapa, o experimento em si. É nessa fase onde o cientista põe à prova aquilo que ele quer saber, onde que ele quer chegar, qual questionamento ele quer fazer. Então, o experimento é feito com base no propósito que ele quer atingir e também com conhecimento prévio do cientista ou outrora aplicado por outro. Quinta fase, análise. É nessa fase onde o cientista ele observa os resultados dos experimentos dele e vê se as hipóteses estão correspondentes. Caso os resultados sejam insatisfatórios, o cientista pode levantar novas hipóteses ou fazer novos testes, fazer um novo experimento. Mas caso seja satisfatório, ele conclui e responde às perguntas que foi feito anteriormente. Todos os resultados e afirmações obtidos durante o experimento científico se transformam em teorias que, se aplicados e feitos de métodos diferentes por pessoas diferentes e chegarem no mesmo resultado, aí sim temos uma lei. Um exemplo, observo que meu gato está preferindo mais ração de carne a ração de frango. Essa foi a observação. Então eu levanto o questionamento: gatos gostam mais de ração de carne ou ração de frango? Por quê? Aí que entra a hipótese. Gatos preferem mais ração de carne porque elas são mais saborosas, são mais úmidas, ou são mais nutritivas, ou o cheiro é melhor, não sei. Então eu vou fazer o experimento. Nesse experimento, o que eu posso fazer? Coloco vários gatos dentro de um ambiente controlado, em que em determinados tempos eu encho vasilhas com a mesma quantidade de ração de carne e ração de frango. E observo os felinos na hora de comer, se eles vão mais para um lado ou mais para o outro, ou se tanto faz. Aí que eu entro na fase de análise e analiso os resultados. E chego na conclusão de que, sim, os gatos preferem mais ração de carne a ração de frango, ou não, os gatos preferem tanto faz, desde que eles estejam de barriga cheia. E eu posso expandir esse experimento, incluindo rações de outra coisa, de salmão, de sardinha, dependendo do que for. Esse é basicamente um exemplo. Lembrando que o método científico não é uma regra em si, ou seja, cada pesquisador ou cientista tem total liberdade para trabalhar da forma que lhe for melhor, variando aí ou então pulando etapas, reorganizando etapas da maneira que o experimento for melhor para eles. Vários cientistas através das eras fizeram diferentes formas de métodos científicos e isso não influenciou em absolutamente nada todos os resultados que a gente tem hoje com base científica. Agora que você já sabe o que é ciência e como ela é feita, vamos ver quais tipos de ciência existem no mundo. São divididas em basicamente três. São elas: ciências exatas, a ciência que muitos chamam de ciência dos perfeitinhos. Por quê? Trabalha com números e muitas vezes não permite erros. Acho que na maioria das vezes não permite erros. São elas matemática, computação, engenharia, arquitetura e por aí vai. Segunda, ciências humanas, essa que visa estudar a interação social entre as pessoas, que são basicamente filosofia, sociologia, história, economia, administração, etc.
e ciências da natureza, ou ciências biológicas. Essa junta basicamente um pouco das duas anteriores, em que visa estudar a natureza, a vida e os seres em si, como por exemplo biologia, farmácia, medicina, fisioterapia. Pode haver algumas subdivisões dentro desses grupos, mas basicamente são esses três. Uma última coisa, ciência não é a mesma coisa que senso comum, muitas pessoas confundem bastante. Enquanto ciência se baseia em estudos, dados e coletas para conseguir comprovar aquilo que eles estão observando, o senso comum é basicamente algo criado durante a rotina, varia de indivíduo para indivíduo, não tem uma base científica comprovada, como por exemplo, quando você espirra ou sua orelha fica quente, alguém está falando mal de você em algum lugar, tomar leite com manga faz mal, ou então se você viu um gato preto passar embaixo da escada e quebrar um espelho te dão alguns anos de azar. As pessoas repetem tanto isso para si mesmo que acabam virando uma verdade, mas não tem nenhum embasamento científico. Mas aí, fala pra mim, que tipo de ciência você prefere? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. Tchau!